Então, estamos gravando agora. Boa noite para todos. Hoje, 14 de dezembro de 2020, né, próximo do Natal. A gente finalizando nossa semana e finalizando nosso módulo também hoje, de tópico do Sistema de Informação. Trabalhamos aí o conteúdo de ciência de dados. Eu espero que vocês tenham aprendido algo, porque eu tentei simplificar ao máximo o conteúdo justamente pelo tempo e pela forma que a gente está trabalhando. Mas acredito que pelas atividades que foram enviadas, está tudo certinho, tudo caminhando bem. Hoje mesmo eu fiz o lançamento das notas das atividades que já tinham sido enviadas, então todas elas foram corrigidas, exceto esse trabalho aqui que vale 20 pontos e a gente vai encerrar a nota hoje. Então, tem alguns casos lá, por exemplo, de alunos que ficaram sem desatenção e erraram algumas coisas nesse último trabalho, principalmente em relação lá àquela regressão linear do carro, né, que na hora de digitar os dados lá, ao invés de colocar os dados, por exemplo, na ordem, colocou lá 2015 e o valor de 2015, o valor maior. Então, a regressão ficou totalmente invertida. Então, os resultados ficaram diferentes. Teve alguns que digitaram os valores errados. Isso aí traz o resultado errado também. Então, eu não dei zero, mas eu tirei um pouquinho da pontuação. Então, quando vocês visualizarem principalmente a nota do exercício 5, vocês vão perceber que aí alguns ficaram com 10. Valia 15, alguns ficaram com 10, justamente por conta disso, porque o resultado ficou totalmente errado. Mas eu entendi que o código estava certo e o que ficou errado foi a digitação dos dados. Só que tem que prestar atenção nisso aí, viu? Só para a gente ser transparente nisso aí, falar assim, poxa, mas eu fiquei com essa nota aqui, fulano fez exatamente a mesma coisa? Não, não fez exatamente a mesma coisa. Foi o erro na digitação. Não vou falar quem é, mas quem errou já sabe. Vacilão. Até fui conferir minha nota. Taxa eles, professor, taxa eles. Não tem jeito, cara. Tem que. Foi mal aí. Ele se entregou. Não tem jeito. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui os grupos que foram confirmados e a gente vai fazer um sorteio aqui para vocês da ordem de apresentação. Tudo vai ser sorteado. Pronto, tá moscando essa mensagem aqui agora. Hoje eu abri e tava com esse negócio aqui. Sinal para de apresentação, hein? Aqui, eu vou copiar aqui, vou lá no sorteador, baralhador de nomes. Tenho 6 grupos aqui. Eu vou... A ordem aqui vai ser a que aparecer aqui agora. Então, mandar embaralhar aqui. Não, peraí que tá errado. Ele embaralhou tudo. Ele pegou... Já apareceu meu nome. Já apareceu meu nome ali. Rodei, mano. Põe só o número do grupo. Deixa só o número, que é melhor. Aqui, ó. Aqui tá falando para separar por vírgula. Quebra de linha ou vírgula. Já tá com quebra de linha, né? Vou ver quem aqui. Permitir Rivera aqui. Legal. Então vamos ao sorteio. Clicar aqui em embaralhar. A ordem que saiu, essa é a ordem das apresentações. Então ficou grupo 1, 4, 6, 3, 5 e 2. Só porque eu queria ser o primeiro. Quem que é essa galera aqui? Então, do 1 aqui é Carla AD, Samuel e Rafael. Grupo 4, Henrique, David, Bruno e Charles. Grupo 6 vai ser Rivero, que acabou de entrar aí.
já ficar sabendo. Grupo 3 depois. Matheus Torres. Samuel, Theo e Thaís. Grupo 5. Leonardo, Cristiano e Carlos. Vocês viram aqui que foi tudo no embaralhamento. E o 2 ficou por último. Ô, Daniel. Oi. Quem vai participar da apresentação aqui também? Ó. Tá acompanhado aí? Ó. Olá. Aí, Vai rapaz. participar hoje com o nosso aqui, ó. Aí. Bacana. Vai tomar conta dele hoje. Ó. Show demais. Dá tchau. Parabéns, Léo. Os meus eu deixei de fora aqui, porque eles chegam arrepiando. Já mete o dedo aqui. Eu tenho que também que faz isso também, mas está viajando. Pois é. Para a gente manter a ordem na aula aqui, eu tenho que fechar a porta da sala. O meu tá também. Oi. Então vamos lá, vou fechar aqui de novo. Alô. Tudo bem. Legal, isso é bom demais. Então, quem está no primeiro grupo aqui, quem que vai fazer a apresentação? Todo mundo? Daniel, todo mundo vai apresentar. Isso Todos? mesmo. Everybody? Então, eu vou... Legal. Eu vou parar minha apresentação aqui. Beleza? Vocês podem se organizar aí rapidinho. E eu vou colocar o tempo aqui no lugar da minha imagem. Então, se vocês olharem para minha carinha aí, vocês vão ver o tempo que está correndo. Pode se organizar aí, se for apresentar alguma coisa. Isso. Tá carregando. Tá aparecendo aí? Tá sim. Tá, sim. Estão vendo o slide? Sim. Então tá bom. Sim. Pode começar, então. Beleza. O primeiro, gente. Rafa. Estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Bom, boa noite. Nós vamos falar sobre o algoritmo de Naive Bayes. E nosso grupo é formado por Carla, Ader, Samuel Gomes e eu, Rafael. Pode passar, por favor. Bom, o algoritmo de Naive Bayes, ele é um algoritmo classificador, probabilístico e baseado no teorema de Bayes. Ele foi criado no intuito de provar a existência de Deus. Pode passar, por favor. As características desse algoritmo. Ele tem no nome Naive, que vem do inglês ingênuo. Esse nome é dado a ele porque ele desconsidera as características, a correlação entre as variáveis. Então, por exemplo, se você for levar em consideração uma maçã, que ela é uma fruta vermelha, uma fruta redonda e que, sei lá, ela possui aproximadamente 10 centímetros de diâmetro, o algoritmo não vai levar isso em conta e vai tratar cada valor probabilisticamente de uma forma independente. Pode passar. O algoritmo, ele é do tipo de classificação. Ele é muito usado na classificação de textos, filtragem de spam e análise de sentimentos. Ele é muito eficiente quando se tem uma pequena quantidade de dados. Esse aqui é a fórmula do teorema de Bayes,
e ele é utilizado, ele usa a probabilidade de um evento A acontecer, dado um evento B já conhecido. Então, aqui vocês podem ver que tem PAB, que é a probabilidade de, sei lá, vamos colocar aqui uma palavra ser positiva, e aí ele vai tratar a probabilidade dessa palavra ser positiva vezes a positividade, entre aspas, que aparece, sobre a probabilidade da própria palavra aparecer. Vai ficar mais claro quando o Adler explicar nos exemplos. E é isso. Então, boa noite. Eu vou dar aqui um exemplo. Esse exemplo é bem simples. Aqui a gente tem uma tabela onde tem várias palavras e a classificação dessas palavras. E aqui o problema é o seguinte: quantas vezes a palavra amor é positiva? Qual a probabilidade dela acontecer? Pode passar, Carla? Então, é feita uma tabela com a frequência aqui, né? Então, a palavra cachorro, ela tem 2 positivos, 0 negativo, amor, 3 positivo, 2 negativo, e assim por diante. A palavra amor é a que a gente está analisando. Então, eu tenho 3 amor positivo e 2 negativo. Depois disso, é calculado a probabilidade de cada palavra aparecer. Cachorro, por exemplo, ela tem 2 cachorros em 13 possibilidades, ou seja, 0,15%, ou 15%, né? Amor, tenho 3 possibilidades de 2. Volta aí, Carla, por favor. Novamente. É isso aqui, ó, 3 de 2. Pode passar. Então, eu tenho 3 possibilidades, né, de amor que é positivo em 13, e assim é calculada a probabilidade de cada evento. Pode passar. E aí, jogando a fórmula para ficar mais simples, então, eu quero avaliar qual a probabilidade de amor ser positivo. Então, joga lá na fórmula de amor ser positivo, vezes quantas vezes o positivo, sobre a probabilidade de ter a palavra amor. Então, jogando na fórmula, tenho 3 amor em 8, tem a probabilidade aqui de positivo, ou seja, eu tenho 8 positivos em 13, dividido pela probabilidade de ter amor positivo, que a gente já calculou lá. Então, dá aqui 60% de dar amor positivo e 40% não. O que a gente pode notar aqui é que foi só escolhido um parâmetro, amor positivo, que foi o que Rafael falou. A gente não consegue avaliar várias variáveis ao mesmo tempo, somente uma. Bom, agora Boa noite, gente. Vou falar sobre a aplicação do algoritmo. Como o Rafael já citou, ele é muito utilizado, né, para fazer a filtragem de spam. Então, o algoritmo ele é bem simples mesmo. Ele vai avaliar ali as palavras para ver se elas estão relacionadas a ser spam ou não, e ali ele vai tomar a decisão de mandar para o spam ou não. Tem também a questão da mineração de emoções, que é a análise de sentimentos. Ele basicamente vai pegar um texto, né, ali, o usuário vai digitar ali um texto e ele vai calcular ali e ver a emoção da pessoa com base nesse texto. Isso é muito utilizado pelas empresas para saber se o seu produto, o seu serviço, ele está sendo analisado positivamente ou negativamente pelos seus clientes. E, por último, a classificação de texto. Isso vai acontecer, por exemplo, quando o sistema recebe como parâmetro ali várias informações e ele quer classificar, por exemplo, notícias, ele quer classificar essas notícias por tecnologia, futebol, religião, essas coisas. Então, como ele trabalha com probabilidades, ele vai ser muito utilizado nessa questão da mineração de texto. Agora o Samuel vai estar falando na parte prática. Boa noite a todos. Bom, vou apresentar para vocês aqui agora a minha tela. Pode parar a apresentação aí, viu, Carla? Ok. Já estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Beleza, então. Bom, aqui é o seguinte, eu trouxe como exemplo o banco de dados do Titanic, certo? Onde tem os dados de todas as pessoas que estavam naquele fatídico acidente. Ali vai mostrar
todas as características de cada pessoa, por exemplo, o sexo delas, a classe que elas estavam, se era primeira, segunda, terceira classe, a idade delas, o número de filhos ou de filhas, ou de esposos ou de esposas que estavam naquele navio, né? Também se tinham pais ou outros parentes, além da tarifa que eles pagaram e do local onde eles embarcaram, da cidade onde eles embarcaram naquele navio. Bom, e o que a gente quer fazer com esse algoritmo? A gente quer verificar qual a probabilidade de quem estava naquele navio sobreviver ou não. Certo? Eu começo aqui lendo esse banco de dados, que é um banco de dados público, viu? Que se vocês quiserem, vocês conseguem essa base de dados aqui no GitHub. Primeiro, eu faço uma limpeza dos sexos das pessoas que estavam lá, transformando aqueles que são do gênero masculino no número 0 e os demais em número 1. E também o local de embarque, que tem 3 cidades aqui, que eu vou pegar a colinha. É uma cidade francesa, outra é Southampton e outra é Queenstown, na Inglaterra. Depois, a gente vai partir para selecionar só as colunas que a gente precisa para fazer essa verificação. Em si, eu vou adicionar uma linha aqui para vocês verem. Esse data frame vem com bastante colunas. Vocês podem ver aqui tem 8, porque a gente já fez a filtragem aqui. E aqui a gente vai pegar só aquilo que a gente realmente necessita para fazer essa análise. Nesse código ele está pegando as colunas necessárias e depois eliminando os dados nulos. Depois a gente vai criar uma variável de treinamento e uma variável de teste com esse código aqui. Ele vai pegar como base o nosso data frame original, ele vai criar um data frame com a metade das linhas que a gente contém no data frame original. Certo? Aqui é feita a inicialização do algoritmo. Eu vou selecionar as colunas que eu vou utilizar para fazer as verificações do meu algoritmo. E depois eu vou fazer a preparação do meu algoritmo gaussiano. O que acontece? Eu vou pegar os valores das colunas que eu selecionei e, de acordo com essas colunas, eu vou verificar a probabilidade de sobrevivência de quem estava nesse navio. Aqui, o algoritmo ele faz a verificação de número de pontos que foram marcados incorretamente dessa variável de teste que foi criada, né? Que nesse caso o número de pontos de 357 que foram marcados incorretamente é de 72, então tem um desempenho ali, aquela variável de teste aqui em cima que a gente criou, de mais ou menos 80% de assertividade, e por fim, o nosso algoritmo faz uma verificação da probabilidade de alguém sobreviver ou não sobreviver, naquele caso, ao Titanic. E no todo é só isso. Se alguém tiver alguma dúvida. Legal. Muito bem pelo trabalho de vocês. Gostei muito da apresentação. Tanto o conteúdo conceitual que vocês prepararam foi simples e objetivo. Essa prática que o Samuel fez aí, muito interessante também. Mostra que para sobreviver aí era bem difícil, né? 40% só. E mesmo assim, pelo que eu entendi aí, isso aí depende muito da classe e do sexo que você tinha, né? Então, normalmente, para sobreviver, era mais mulher e tivesse na classe mais alta, não é isso? Isso. Nessa parte aqui do meu código, como eu disse, tudo depende das colunas que a gente vai selecionar, né? Se eu, por exemplo,
retirar aqui, sei lá, deixar só com base na idade, o algoritmo ele vai trazer outra probabilidade diferente, né? Porque ali a gente está analisando outras condições. Uhum. Se ainda der para ver só esse exemplo aqui, para vocês verem como muda a probabilidade, é que para vocês verem, naquela variável de teste, por exemplo, agora eles já têm 142 pontos que foram marcados incorretamente, então ele tem um desempenho só de 60%, né? E aqui muda um pouco também, né, a probabilidade de sobreviver ou não. Quanto menos variáveis que você utiliza, o resultado seu vai ser realmente pior. É igual, se vocês forem olhar lá, a regressão que nós fizemos do modelo de carro foi uma regressão muito simples. Foi só para todo mundo fechar o exercício mesmo. Mas se você for imaginar, tem N outras coisas que influenciam diretamente no valor de um carro. Então, assim, lá a gente tinha colocado o ano do modelo, mas tem a marca, tem um modelo específico desse carro, tem N outras variáveis, que é a mesma coisa que você está falando aí. Se você tira a variável e deixa só uma, o resultado que você vai encontrar realmente não vai ser tão legal. Mas o exemplo é muito bom, né? Inclusive, eu peço que você compartilhe com os colegas esse arquivo aí do Colab e também a base de teste que você utilizou. Beleza? Combinado, Daniel. Valeu. Obrigada. Muito bem. Parabéns para vocês. Vamos para o próximo agora. Show demais. Top. Henrique, David, Bruno e Charles. Quem são os apresentadores? Bom, vai ser eu, o David e o Henrique. Charles, David, Henrique. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Ô, David. Tava dando aquela cochilada antes de apresentar o trabalho, não, né? Que susto, Charles, avisa. Isso, Marcelo. Minha câmera tá funcionando aí? Não tô vendo aqui. Você Ô, se Charles. fone de Charles é top. Charles com vagalume perto da boca. É o fone top. Retada, tio Charles é gamer, retada, bicho. É isso, Passa o moço. link da Twitch aí, tio Charles. Se tem RGB, o FPS é maior. Vamos lá. Vamos perder tempo não, que tem muita gente para apresentar. Eu vou fechar meu microfone, você pode se organizar. Quando você começar a falar, eu dou play aqui. Não. Tá aparecendo o vou trabalho aí? Tá. iniciar aqui. Então, vamos falar do Neve Bears também. O grupo é Bruno, Charles, David e Henrique. Pode passar para o próximo, Charles. Então, o Neve Bears ele é um modelo probabilístico, um algoritmo probabilístico. Ele é muito utilizado na área de aprendizagem de máquina. Ele assume atributos, que os atributos são independentes. Então, ele é um modelo classificador probabilístico. Ele vai fazer suas análises a partir da probabilidade de um fator acontecer a partir de outro que já aconteceu. Por exemplo, que os meninos falaram aí do Titanic, levando em consideração que o navio afundou, eles vão ver se o que vai morrer mais se é homem ou se é mulher. Ou se você tem uma doença, digamos que seja a gripe. A gripe tem sintomas. Digamos, seja coriza, seja dor de cabeça, náusea. Esses sintomas, você vai classificar a partir desses sintomas, mas não relacionando um com o outro. A partir de todos os fatores que você tem para a doença. Considerando que tenha ou não. Aí você está gripado, aí você vai classificar todas as suas condições, uma independente da outra, para saber, sim, se você está gripado ou não. A partir de uma ação, de um fato acontecido, você vai saber as probabilidades de acontecer outro fato. Pode passar o outro aqui. Acho que agora a parte de Henrique. Boa noite, gente. Eu vou falar agora quanto ao tipo do algoritmo.
Primeiro, ele tem uma característica que ele é um algoritmo de aprendizado supervisionado. Esse aprendizado supervisionado é quando ele consegue analisar dados rotulados. Dados rotulados são dados que eles conseguem ter uma resposta, ter uma resposta. Então, ele vai analisar esses dados de forma independente. E com esses dados analisados, eles vão relacionar de alguma forma e tentar prever algum fato ou algum resultado. E ele também vai ser do tipo de classificação probabilística. Como eu falei, ele vai tentar prever um resultado. Vai tentar ter uma probabilidade de algum fato, de algum resultado. Faça o favor. Bom, quanto à aplicação, ele pode ser aplicado em previsões de tempo real. Inclusive, o exemplo prático de Chaves vai ter a ver com o tempo. Então, vocês vão ver na prática aí, bacaninha. E também pode classificar textos. Então, ele pode classificar textos, se é uma notícia, por exemplo, notícia de esporte, de fama, essas coisas. Também ele pode classificar um e-mail, se ele é do tipo de spam ou não spam. Ele pode classificar também a emoção do usuário em redes sociais. Ele vai analisar o que o usuário está escrevendo, postando, e ali ele vai prever se o usuário está feliz, se ele está triste, emoção. E é isso. Charles? Bom, gente, eu vou falar para vocês um exemplo prático. É um exemplo bem simples, que é prever a probabilidade de uma pessoa sair para jogar futebol baseado no tempo, que seria o clima, temperatura e umidade. Aí vamos ao exemplo. Bom, aqui primeiro eu importei as bibliotecas que nós vamos utilizar, né? Inclusive o Pandas, só para organizar os dados. Aqui nós temos o tempo, separado em ensolarado, nublado e chuvoso. A temperatura quente, moderada e fria, a umidade alta e baixa, e a probabilidade de jogar é não ou sim. Aqui eu criei um data frame, só para apresentar, para ver a relação das minhas variáveis com o resultado final. Aqui eu faço a codificação dos valores. Nós temos aqui textos, né, igual para tempo, ensolarado, nublado e chuvoso. Mas para utilizar o algoritmo, tem que usar valores numéricos, 0, 1, 2, e justamente essa parte aqui desse pré-processing é para fazer a conversão dos valores para 0, 1 para números. Aí ele pega a ordem alfabética, aqui embaixo eu coloquei a saída, né, igual para o tempo, foi codificado. Temos aqui o primeiro, tempo como 1, então seria o ensolarado. Depois temos o 2, que é o nublado, e o chuvoso é o 0. Aqui eu simplesmente peguei todos os meus recursos e coloquei eles em uma tupla. Coloquei todos juntos para poder fazer o treinamento do meu modelo. Aqui eu fiz o treinamento do modelo, utilizando os recursos, que são minhas 3 colunas aqui, de tempo, temperatura e umidade, e a probabilidade de jogar ou não, que seria, eu falei sim ou não. Aqui no final eu coloquei para vocês verem, né, os valores para cada um, e nós fazer um teste para ver o resultado. Então imaginemos que a pessoa, o tempo esteja ensolarado, a temperatura esteja quente, e a umidade esteja baixa. Então nós temos aqui, ó, o valor previsto 0 seria o mais alto, né, que a pessoa não vai sair para jogar, e abaixo temos os percentuais, não, 74% e sim 25%. Aí vamos alterar agora. Tivesse a temperatura fria, mantendo o tempo ensolarado e a umidade baixa. Agora a probabilidade sim, bem próxima, percentual, né, de sim e não, mas aqui no valor previsto ele considera sempre o maior. E se eu alterar aqui mais uma vez para chuvoso,
mantendo a temperatura fria e a umidade baixa, aí a probabilidade de jogar é não, já com um percentual maior. Bom, gente, o exemplo é isso. Alguém tem alguma dúvida? Entendido? Entendido. Legal. Muito bacana também o trabalho. Né? Vocês apresentaram o mesmo tipo de algoritmo de classificação por Naive Bayes, mas apresentaram uma aplicação diferente. E tanto é que o grupo que colocou os primeiros conceitos mostraram algumas coisas diferentes e vocês também. Né? Então, isso é muito legal, porque vai acrescentando conteúdo. O exemplo foi totalmente diferente também, que é outra coisa que é muito importante. Então, muito bom. Eu estou percebendo que Bruno não está na sala, e ele também não participou da apresentação. Por quê? Ele falou que ele está trabalhando, Daniel. Aí ele falou que ia até te mandar mensagem aí, que não ia dar para ele apresentar, não. Por isso que a gente apresentou os 3, não deixou ele sortear. Ok. Beleza. Alguém quer perguntar mais alguma coisa para ele, gente? Eu vou fazer a mesma indicação para vocês, que vocês compartilhem com os colegas o arquivo também, que foi desenvolvido, que é importante para a gente poder aprender mais. Eu vou pegar esses arquivos todos, colocar... Fantasma passando aí, Charles. Eu vi. Vou de novo. Aqui é assim. Pegar esses arquivos todos e organizar lá no ambiente virtual para facilitar. Pessoal, segue o link aí, ó, para quem já quiser ver. Mas pode postar no grupo. Eu vi que o Samuel postou no grupo lá. Pode mandar por lá. Ok, vou postar lá também. Beleza. Então vamos para o próximo grupo. É o grupo 6. Rivério, Franklin, Thiago e Patrick. Quem que vai fazer a apresentação? Por enquanto ele vai apresentar só eu mesmo, porque tiverem apresentar comigo aí, mas parece que ele tá tendo problema no microfone também. Sim. Era para sortear, né? Era para sortear. Pode pôr na apresentação aí? Espera aí, Frank. Só um minutinho. Vou conferir aqui. Ivete está presente. Ele estava falando no microfone aqui agora. Na hora que a gente iniciou. Mas tava cortando o microfone dele, professor. Eu percebi também. Tiago, deixa eu ver. Tiago tá aqui. Ah, não. Patrick tá entrando e saindo. Ele tava caindo. A internet dele tá caindo também. Tá, ok. Então, vai lá. Eu vou zerar o tempo aqui. Se for fazer a apresentação, você pode colocar aí. Iniciar, beleza. Peraí. Não sei nem como é que liga isso aqui, cara. Eu clico aqui. Barrinha de baixo. Tá aparecendo aí pra vocês verem? Tá carregando. Apareceu. Tá vendo. Beleza. Pois é, nós também vamos falar sobre Naive Bayes, né? Um grupo nosso aí. É o Rivério, né? O Patrick e o Thiago, né? Os meninos aí tiveram problema aí com os dispositivos deles, então eu vou estar apresentando isso aí, enquanto. O algoritmo aí é o classificador probabilístico. Opa, saiu aqui. Baseado no teorema de Bayes, né, criado por Thomas Bay, para tentar provar a existência de Deus.
muito popular na área de aprendizado de máquina, né? Machine Learning. É um algoritmo de classificação binária, algoritmo de classificação, né? Classificador Naive Bayes é representado por probabilidade, ou seja, terminar o modelo, a gente tem aí uma lista de probabilidades que são usadas aí para fazer as previsões dos dados novos. Usamos aqui como exemplo, tem um jogo aí, de conjunto de dados de treinamento, de clima e da variável alvo play, né, que sugere as possibilidades dos jogadores jogarem ou não jogarem. Ou seja, se os jogadores vão ou não vão jogar de acordo com as condições meteorológicas, né. Para isso aí, precisamos primeiro aí converter o conjunto de dados em uma tabela de frequência e depois criar a tabela de probabilidade ao encontrar as probabilidades de tempo. Tá aí a tabela aí que foi criada, né? Os resultados ali da probabilidade, ali, como vocês podem ver no final ali, 0,36 para não e 0,64 para o sim. Por último aí, o último passo aí, a gente usa a equação Bayesiana-Naive para calcular a probabilidade posterior para cada classe. Aí a classe com a maior probabilidade posterior é o resultado da previsão. O problema afirma que terá jogo se o tempo estiver ensolarado. A afirmação está correta no caso, porque usando o método de probabilidade posterior, temos como maior resultado aí de que os jogadores irão jogar com 0,64, né, contra 0,36 que os jogadores não irão jogar. Naive Bayes usa um método similar, né, para prever a probabilidade de classe diferente, com base em vários atributos. Esse algoritmo é usado principalmente em classificação de texto e com problemas que têm múltiplas classes. Opa! Os prós aí é que ele é um algoritmo fácil e rápido para prever conjunto de dados da classe de teste, tem um bom desempenho na previsão de classes múltiplas, né? Como classificador, aí, ele tem melhor desempenho em comparação a outros modelos, como regressão logística, precisa de menos dados de treinamento. Ele também oferece um bom desempenho em caso de variáveis categóricas de entrada, comparado a variáveis numéricas. Uns contras aí que o algoritmo Naive Bayes, que ele não tem como fazer uma previsão quando a variável categórica tem uma categoria que não foi observada no conjunto de dados de treinamento. Assim, o algoritmo, ele aplica uma probabilidade de valor zero. Outra aí que faltou a gente colocar aí no slide aí foi que o Naive Bayes também é conhecido como um mau estimador. Por isso, a sua probabilidade não pode ser levada muito a sério. Outro ponto também é a suposição de preditores são independentes. Na vida real, é quase impossível ter um conjunto, né, de indicadores que sejam completamente independentes. Aplicações aí que usamos aí do algoritmo Naive Bayes, né? Temos aí, nós podemos aplicar aí com previsões aí em tempo real, previsões de multiclasse, classificação de texto, filtragem de spam, análise de sentimento e sistema de recomendação. Previsão em tempo real, o Naive Bayes, ele serve como classificador de aprendizagem rápido, podendo ser utilizado para previsões em tempo real. Previsão de multiclasses com o algoritmo Naive Bayes, a gente pode prever probabilidades de múltiplas classes das variáveis alvo. E como classificação de texto, filtragem de spam, análise de sentimento, Naive Bayes é utilizado principalmente para classificação de texto, por ter um maior sucesso em comparação a outros algoritmos, além de ser bastante utilizado na filtragem de spam e análise de sentimento, né? E como sistema de recomendação, o classificador e a filtragem Naive Bayes,
ele utiliza aí de técnicas de machine learning e mineração de dados para prever se o usuário gostaria ou não de um determinado recurso. Os passos aí que utilizamos para construir um modelo básico de Navy Base em Python, possui aí 3 modelos. Tem o modelo Gaussian, o multinomial e o Bernoulli. Acho que é isso aí. O Gaussian, esse é o utilizado na classificação e assume uma distribuição normal. Pode realizar atualizações em tempo real sobre os parâmetros do modelo. O multinomial é quando é utilizado aí para contagem discreta numa classificação de texto, né? O modelo multinomial, ele faz a contagem dos recursos inteiros, ou seja, conta quantas vezes a palavra ocorre no documento. Já o modelo Bernoulli, que também é utilizado como dados discretos aí, ele é utilizado mais como recurso binário booleano. Isso é, né? Se serve aí para indicar se a palavra ocorre ou não no documento. Aqui nós temos aí um exemplo aí da implementação aí do algoritmo Navy Base, usando os dados do Titanic, né? Parece que os caras aí já copiou da gente aí, né? Então, aí tá aí o algoritmo, né? O importamento aí das bibliotecas, né? Aí vem importando os dados, né? Aí no caso aí, a gente utilizou aí também um arquivo CSV para puxar os dados, né? Depois o outro passo aí, converter as categorias variáveis em numéricas. O passo seguinte aí, realizar a limpeza dos dados, né? Depois aí a gente dividiu o conjunto de dados aí em conjunto de dados de treinamento e de teste, né? E o próximo passo aí foi treinando o classificador, né? Como pode ser visto aí mais embaixo aí também. E por final aí, para apresentar os dados, né? Realizando o print. O que a gente encontrou de resultado foi isso aí. Números de pontos incorretamente identificados no 357, pontos 89, performance 75,07. Aí, calculando a probabilidade de sobreviventes e mortos, nós obtivemos esse resultado aí, como vocês podem estar vendo na tela. Probabilidade de sobreviventes, né, deu isso aí, é 44,54, e não sobreviventes, o restante, né, 55,43. Nosso trabalho foi esse aí. Espero aí que vocês tenham gostado aí. Obrigado. Cadê aí? Beleza, Franklin. Como conteúdo seus, principalmente em relação à prática, a gente já tinha visto, não é, no exemplo aí do primeiro grupo, você não precisa nem mandar esse arquivo separado, porque não sei se você fez aí também a sequência dos comandos, acredito que sim, né? Você não mostrou na tela do Colab, mas deve ter feito. Esse algoritmo, né, como você colocou aí, a gente tem prós e contras para todos eles, né? Não é só para ele em si, mas todo algoritmo de machine learning, a gente pode colocar até de forma geral. Todo algoritmo de machine learning, ele não é 100%. A gente tem que achar que não vai ser o algoritmo específico que vai dar 100% de resultado correto. Então, essa probabilidade a gente usa para ajudar na tomada de decisão. Mas uma coisa que tem que ficar clara para todos, e vocês estudarem isso aí durante o módulo todo, é que a tomada de decisão tem que acontecer pelo humano. A gente simplesmente dá uma informação que seja um pouco mais qualificada e a tomada de decisão acontece. E esses algoritmos, eles servem para isso. E para algumas aplicações que são utilizadas, esse tipo de algoritmo, se ele errar,
não vai ser tão prejudicial. Por exemplo, se eu for fazer uma filtragem de spam, se um algoritmo desse errar, não vai ser tão ruim. A gente quer que tivesse uma eficiência maior, mas a gente sabe que, como ele é um algoritmo supervisionado, ele precisa que dê exemplos que possam fazer com que aquela classificação seja uma classificação correta. Então, isso ele vai aprender com o tempo. Então, tudo que a gente for fazer, principalmente visando esses algoritmos supervisionados, a gente precisa de um tempo de evolução. Então, mesmo assim, saber que 100% não vai existir. Mas o caminho já está dado, de vocês perceberem que as aplicações elas podem ter uma inteligência artificial embutida de forma simples. Porque quando a gente faz esses códigos aí no Python, esse código ele pode ser utilizado em outras linguagens também. Então, por exemplo, o Java ele tem a utilização também dessas bibliotecas. Se a gente estiver trabalhando com web, eu posso utilizar o TensorFlow com a biblioteca JS. Então, assim, é algo que a gente tem a oportunidade de começar a pesquisar mais. Então, se eu for fazer uma aplicação e quiser colocar algo adicional, é a oportunidade que vocês têm de usar essas ferramentas aí. Então, muito bem, Parabéns aí pelo trabalho. Eu, só tenho essa observação. Gostaria que os outros do grupo pudessem participar também. Mas vou considerar aí. O pessoal até que tentou mesmo, mas eles estavam vindo com trabalho, dando trabalho aí mesmo nos microfone. E o computador do Patrick não está aceitando o microfone, e o do River parece um defeito, entendeu? E o Thiago desistiu do grupo também. O Thiago não está entregando mais nada, não. Essas disciplinas, assim, no ANP, que eles chamam de atividades não presenciais, eu falo por mim, não posso falar por ninguém, não, mas eu tento ajudar. Então, vamos para o próximo aqui. Matheus, Samuel, Santana, Theo e Thaís. Vai todo mundo apresentar? Ou quem que vai apresentar? Todo mundo vai apresentar. Tudo bem. Podem se preparar. Eu vou zerar o nosso tempo. Legal. Tá faltando, cadê Theo? Não tô vendo Theo. Não tem uma câmera, não. O celular tá como? Não. É muito ruim. Então vamos lá. Mas aí já é defeito de fabricação, não o celular. Matheus, peraí. Então, gente, boa noite. Para diferenciar um pouco aí dos temas que a gente escolheu, né? Nosso grupo escolheu falar sobre suporte vector machine, né? Ou máquina de suporte vetorial. Que nada mais é do que um conjunto de métodos de aprendizagem supervisionado que é usado tanto para classificação quanto para regressão. Porém, é mais usado para classificação mesmo. E tem como objetivo encontrar um hiperplano em um espaço multidimensional que classifica os pontos de dados e usando uma função kernel. Aí, Matheus, aí, continua aí. Fala das aplicações. Bom, o SVM tem aplicação basicamente em diversas áreas, principalmente devido à utilização dele, como é que ele funciona. Ele tem, por exemplo, finanças, biologia, esqueci o nome do negócio, e não tem anotação ali. Até no exemplo que eu separei, ele é usado para delimitar um território. E essas vantagens porque ele tem um bom desempenho na questão de generalização de dados
A tratabilidade matemática dele também é muito boa, principalmente até por isso que ele é mais usado em finanças também. E a interpretação geométrica. Bom, ele pode ser muito aplicado em problemas de regressão, padrões, extração de características e até detecção de novidades, por exemplo, em relação aos dados. Minha fala é meio pequena, então meio que para dar uma completada, eu separei um exemplo de uma dissertação de mestrado que o cara utilizou o SVM para delimitar um território de uma represa, para ver. Parece que tem um tipo de legislação, não sei, de a distância que pode ter população da área. E ele utilizou o SVM para delimitar esse território. Mas como não podia usar só o SVM, já que é uma coisa mais séria, ele também utilizou até para comparar um tipo de tratamento de dados, vamos dizer, Maxwell. Eu pesquisei também, é utilizado para esse mesmo tipo de problema, de eliminação de território também. E ele fez a comparação dos dois e ele falou que até que deu aproximado de certa forma, porém o SVM foi ainda mais preciso do que a outra forma de delimitação. E a dissertação, posso dizer que é bem grande, falando sobre o SVM. Eu vou até, se alguém interessar, passar o link lá depois. Eu não animei ler tudo, não. Enfim, eu não vou entrar demais nessa questão de utilização, porque aí já é com Samuel já. Deixa eu tentar apresentar a tela para vocês aqui. Tá dando para ouvir o áudio aí? Tá normal. Tá normal, né? Beleza. Vou tentar só apresentar minha tela aqui. Acho que vai dar certo. Já apareceu aí? Ainda não. Eu cliquei aqui. Carregando agora. Carregou. Beleza. Antes de eu começar a trocar as telas aqui, SVM basicamente é uma forma que a gente tem de separar uma massa de dados. Por exemplo, eu estava fazendo uma pesquisa e descobri que o SVM ele é principalmente utilizado para separar dados, como, por exemplo, pesquisa de quantos homens e quantas mulheres, por exemplo, tem em uma determinada região, certo? E você escolhe uma determinada característica, por exemplo, de das mulheres da região e uma determinada característica que representem os homens dessa mesma região. Então, você vai jogar num gráfico, um XY lá, né? E você vai ter um gráfico linear. Por quê? Geralmente, homens e mulheres costumam ter características que são extremos opostos. Você vai ter um gráfico basicamente com isso aqui. Vamos supor, os pontos vermelhos aqui são as mulheres da nossa pesquisa e o ponto verde são os homens da nossa pesquisa. Como é que foi feita essa separação? Mulheres pela altura e comprimento do cabelo, homens pela altura também e comprimento do cabelo. Homem com cabelos curtos e mais altos, mulheres com cabelos mais longos e mais baixos. Então, eu tenho um gráfico linear, onde eu facilmente coloco uma reta. O que é SVM? É basicamente a gente conseguir separar esses pontos por uma reta, que a gente chama de hiperplano no SVM, de forma com que eu obtenha mais qualidade nesses dados. A gente tem a margem, que são esses pontos que ficam mais perto da reta, mas a gente também tem a opção de trabalhar com os pontos que estão mais distantes. Mas beleza, isso em gráficos lineares, em pesquisas fáceis que tem extremos opostos aí, que faz uma separação bacana para a gente, mas e quando a gente não consegue separar esse dado? Quando ele é indivisível, aí é que entra o kernel, né? E no SVM, o kernel, ele é basicamente aquilo que consegue fazer a transformação de um plano 2D em um plano com mais dimensões. Então, basicamente seria ponto vermelho e ponto verde. Olha para esses dois pontos aqui. Certo? Eu conseguiria dividir um lado e o outro aqui tranquilamente com uma reta. Mas e quando eu obtenho dados que se contrapõem?
que ficam um por cima do outro. Como é que eu vou fazer essa divisão? É aí que entra o kernel. Ele gera um novo plano para mim. Gerando esse novo plano, eu consigo fazer o quê? Ter uma visão tridimensional. E automaticamente eu tenho uma nova forma para obter uma divisão e poder classificar os meus dados. Basicamente, isso é quando não é linear. A gente tem o SVM linear e não linear. Quer ver? Eu vou puxar para o lado aqui. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma vista de cima, com dados bagunçados, estrelinhas e pontos vermelhos aqui. Estão bem bagunçados, então a gente não consegue separar eles com uma linha. Então, o que a gente faz? Pensa assim, eu vou rotacionar o eixo com um kernel e ele vai me dar essa visão. Agora eu consigo passar uma linha aqui entre os vermelhos e azuis. Então, o kernel, ele basicamente tem essa função. Ele trabalha com a transformação, que é o que a gente colocou também lá no artigo, explicando o que é um kernel, certo? Então, a gente trouxe esse conceito mais, explicação mais do abstrato, porque toda pesquisa que a gente foi fazer, a gente descobriu que o SVM ele é um dos mais abstratos conceitos para ser explicado. E um dos mais difíceis também de ser aplicado. Então, tanto que eu nem consegui fazer um código para apresentar para vocês, então eu resolvi focar exatamente em tentar passar o mais simples, assim, uma linguagem mais simples possível para vocês, o que é o kernel. É você pegar uma visão 2D e através de um 3D, você basicamente conseguir fazer a separação e a coleta dos seus dados. Onde é que eu uso isso? Spotify, a separação da lista de música. Eu posso também utilizar esses dados num site, por exemplo. Eu tenho um site de compras, eu quero saber onde é que os clientes vão mais. Então, eu vou seguir a lista, o rastro de cliques de mouse na tela. Eu vou saber, então, até quando um cliente vai na minha página e onde é o local onde eles mais desistem de prosseguir e fecham a minha página. Então, tudo isso são dados que a gente consegue coletar através de filtragem por meio do SVM. E quando a gente não conseguir separar esses dados, a gente tem a opção de utilizar o kernel. A gente tem, eu vou trocar de página aqui, porque sinceramente não consigo falar esses nomes não. A gente tem kernel o kernel polinomial, o gaussiano, tem o radial, que é o RBF, a gente tem um de Laplace, que também é um RBF, o sigmoide, a 9, e entre vários outros tipos de kernel para poder fazer para a gente esses trabalhos com os dados, tá bom? Então, minha parte também mais ou menos explicar essa parte mesmo para vocês. Beleza, gente? Obrigado. Ah, tá. Agora tá ligado. Bem, eu venho trazer para vocês as vantagens e desvantagens. Bem, o SVM, ele consegue lidar bem, né, com grandes conjuntos de exemplos e trata bem dados de alta dimensão. O processo de classificação dele também é bem rápido, só que ele tem um probleminha, né? É necessário definir um kernel bom. E o tempo, né, de treinamento pode ser longo, né, se o número de exemplos for grande. Porém, o MVS, ele é um algoritmo, né, de classificação e ele é bem poderoso, né, quando usado em combinações com outras ferramentas de aprendizado de máquina. Bem, ele é essencial, né, para situações que requer um poder preditivo muito alto. E se você tem conhecimento em matemática, estatísticas e também conhecimento em kernel, com certeza ele vai poder te ajudar. Ele não pode ser que não traga, né, 100% do que você quer, mas vai te ajudar com certeza, principalmente se você souber lidar com essa ferramenta. Pessoal, vocês estavam me ouvindo? Sim. Ouvindo sim. Oi? Sim. Sim, então era isso. Achei que meu microfone estava desligado. Finalizar aí?
Sim. Legal. Então, vamos aos comentários. Né? Tem esse algoritmo, ele é um classificador, né, como vocês falaram, o SVM, Support Vector Machine. Ele é utilizado para uma grande quantidade de dados. Ele é mais complexo porque envolve também tarefas de aplicações mais complexas. Quando a gente fala de classificação, como eu falei lá, o Naive Bayes, às vezes você vai utilizar para alguma probabilidade que você vai ter de falar assim, ó, se eu errar, não vai criar muita confusão, não vai fazer tanta diferença para mim. Agora, quando eu preciso de um resultado muito mais próximo à realidade, mesmo sabendo que isso ainda é possível de erro, né? Como a gente mencionou, que não existe algoritmo 100%, mas quando eu preciso de uma probabilidade maior, de uma eficiência maior, eu vou utilizar algoritmos mais complexos, mas que exigem também uma quantidade de dados maior. Então, esse é um dos casos. Ele é mais difícil de se implementar? Com certeza. Por quê? Se a gente for olhar... deixa eu apresentar um negócio aqui para vocês. Espera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Eu não sei se vocês lembram dessa tela, mas eu mostrei no material durante nas aulas nossas aqui. Não sei se vocês lembram dessa imagenzinha aqui que eu comentei. Então, se a gente for procurar esse algoritmo aqui dentro, ele é um tipo de o quê? Um tipo de regressão. Ele, na verdade, aqui ele vai estar como SVR, quer ver? Aqui, ó. Ele vai estar aqui, ó. SVR kernel. Então, a gente precisa algo em torno de entre 50 é o mínimo de todos, né? Mas o ideal é que a gente tenha algo próximo a 100 mil dados. Aqui, ó, ele para ele chegar aqui, ó, ele precisa passar por aqui, né? Tem que dar o yes e tem que chegar aqui, ó. Então, a gente precisa de uma quantidade muito grande de informação para usar um algoritmo desse. Outra coisa, aonde que eu posso utilizar o SVM, né? Que aqui está escrito SVR, que na verdade é a mesma coisa, mas principalmente a análise de classificação de risco. Aí seja a análise de classificação de risco tanto de saúde, né? Então, por exemplo, ó, você tem lá vários sintomas e você vai colocar na máquina lá os sintomas que a pessoa tá passando. Vamos ver qual a classificação que ela vai cair. Né? O risco é alto, baixo, moderado, é o quê? Então, ele vai classificar de acordo com aqueles sintomas que ela tem. Isso já acontece manualmente dentro do hospital? Sim. Né? Se a gente for olhar, eles têm aquele sistema lá chama de Manchester, que é uma triagem que a pessoa chega para consultar. Na verdade, ele vai passar pelo enfermeiro primeiro e ele vai verificar o que a pessoa tem. E de acordo com aqueles sintomas, ele vai receber uma classificação que vai falar assim, ó, você vai ser atendido daqui tantos minutos. Então, esse tipo de algoritmo, ele pode utilizar para tudo quanto é análise de risco, inclusive análise de risco de crédito. Então, por exemplo, igual Samuel, né, Samuel, né, os dois, a dupla, trabalham em banco. Esse é um tipo de sistema que você implementa dentro de uma instituição bancária para analisar se aquele cliente realmente tem um perfil pagador ou não. Porque ele precisa de uma grande quantidade de informação, mas ele vai ser muito mais exato do que esses outros algoritmos que às vezes a gente usa uma classificação básica. Então, assim, é um algoritmo extremamente poderoso.
certo? Então, realmente é um algoritmo que vale a pena estudar, principalmente dependendo da complexidade do caso que vocês têm na frente aí de implementação. Isso aí para uma instituição financeira é excelente. Para um hospital também. Mas aí se você for olhar assim, isso existe? Existe, mas poucas pessoas realmente implementam. A gente percebe aí que ainda tem muita solução caseira. Hoje, gente, eu falo que quando eu percebo a quantidade de oportunidade que nós temos para desenvolver, ainda é muito grande. Então, se a gente parar para olhar as coisas, tem N soluções que a gente pode dar. Então, principalmente o pessoal da área de TI não pode ficar parado, não. Se tiver parado é porque realmente não está querendo buscar. Carlos está aí, ó, morando no sul do país aí, sabe que tá fervendo de gente procurando, a demanda é tão grande, mas a gente não tem mão de obra para absorver essa demanda do mercado. Então, vocês são privilegiados de estarem formando curso de sistema de informação. A gente tem realmente um campo muito grande de trabalho aí. Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui. Parabéns aí pela apresentação de vocês, né? Todos apresentaram muito bem. Isso é muito bom. Vamos para o grupo 5 agora. Leonardo, Cristiano e Carlos. Quem que vai apresentar? Vou ficar no vácuo. Boa noite, boa noite. Eu tava mutado aqui. Boa noite. Não, igual você falando aí, ô Daniel. Marcelo mesmo sabe, né, Marcelo? Tem trabalho com força. Nossa, tá demais. Pois é, não tem como ficar parado, não. É só se quiser mesmo. Só se quiser. E assim, a gente já tem casos dentro da cidade mesmo, que a gente está pegando muito trabalho. Fala assim, ô fulano, como que você começou a pegar esse trabalho aí? Procura saber o que a pessoa vai falar. E você vai começar a pegar também. Só se esforçar e dedicar para poder dar certo. Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui no nosso tempo. Boa noite. Boa noite. Tá ouvindo aí? Sim. Tá. Estou tentando acessar configurar minha webcam aqui, mas não está funcionando, não. Ficou muito tempo desativado e agora os drives ficou tudo. Beleza. Mas vamos lá. Vou começar aqui e aí eu vou fazer a apresentação da tela para dar início ao trabalho. Pode ir lá. Chegou aí? Carregando. Como é que está a apresentação? Eu não estou conseguindo acompanhar. Tava aparecendo. Estava aparecendo, agora está minha tela e eu estou perdido aqui. Assim que é bom. Cadê? Tá aparecendo aí? Isso aí. Certo, pessoal? Pessoal, tudo certo? Sim. Tudo certo. O grupo anterior saiu aí da linha do Gibeias, né? E agora nós vamos retornar e tentar aí, de alguma forma, complementar alguma informação que os outros grupos já passaram. Então, o nosso trabalho é sobre o Naibase. Está dividido nesses tópicos, né? Desde o documento enviado mesmo, aqui, e é o que a gente vai tratar na apresentação.
O algoritmo, ele é baseado no teorema de Bayes, né? Que foi o teorema criado para tentar provar a existência de Deus. E aí funciona agora como a base do que é o algoritmo probabilístico de classificação. Os conceitos, para entender, né, como que o Naive Bayes funciona, é interessante esses conceitos iniciais. A probabilidade condicional, o que é probabilidade conjunta, proporcionalidade e o próprio teorema de Bayes, né? Os passos que ele executa para chegar à resposta que ele retorna. O que seria aí probabilidade condicional? É a probabilidade de um evento acontecer, dado que já aconteceu. Ou seja, você já conhece algumas saídas, né, alguns parâmetros, para a partir daí você dá a probabilidade daquilo acontecer ou não. A probabilidade conjunta trata de dois eventos, né, dois ou mais acontecerem simultaneamente. A proporcionalidade se refere a duas grandezas estão multiplicativamente concatenadas a uma constante. Ou seja, a proporção resulta sempre em uma constante. E o próprio teorema, né, ele descreve aí a probabilidade do evento ocorrer, já sabendo das condições que está relacionada a esse evento, né, que volta lá na probabilidade condicional, praticamente. Como que funciona? Né, a gente traz aqui que seria a fórmula do teorema, né, a matemática mesmo que é aplicada do teorema, e aí as condições, a probabilidade de C em X é igual a probabilidade de X1 em C vezes X2, e esse é o teorema. Não vale entrar muito aqui na parte matemática, porque aí já é extenso demais, né? Na prática, os três tipos, também já citados, do multinomial, assume que cada probabilidade, né, de x e n, xn em y, segue uma distribuição multinomial. O Bernoulli, os preditores são booleanos, né, verdadeiros ou falsos. E aí o gaussiano, que é essa fórmula matemática aí, também um pouco complicado de fazer a leitura. E aí o Leonardo vai falar sobre os prós e contras do Naive Bayes. Léo, libera o microfone aí, por favor. Tá dando um eco aqui, eu tive que fechar. Tá, tá me ouvindo, né? Sim. Sim. Tá, dá para manter essa apresentação sua na tela aí, enquanto eu vou falando? Eu vou manter aqui, só que aí eu tô perdendo a visão da sala, mas tudo bem, vamos lá. Tá, então aqui, basicamente, nós vamos falar aqui alguns pontos que são alguns pontos positivos e outros pontos negativos aí do algoritmo, né? Os positivos aí mais comentados aí que ele é fácil, é um algoritmo fácil e rápido de fazer a previsão, né, pelo conjunto de dados da classe de teste. Ele não necessita de muitos dados, né, como já foi falado pelos outros grupos. Ele não precisa de muitos dados e é um algoritmo leve e rápido na sua execução. Quanto à suposição de independência, prevalece o classificador Naive Bayes tem um melhor desempenho em comparação aos outros. Né? Por ele ser leve e não precisar de uma quantidade muito grande de dados para fazer sua predição aí, ele acaba que tem um desempenho superior. Eles usam, ele faz suas predições
baseados nas variáveis categóricas de entrada. E aí, assim, uma variável não depende da outra para poder ele fazer essa classificação. Né, o ponto, os contras aí, né, ele tem ainda o funcionamento, ele funciona bem em problemas de análise de texto, né, e com entradas de variáveis categóricas. O ponto contra é o zero frequency, né, que é quando uma categoria de variável de teste não foi observada no conjunto de dados de treinamento, e o modelo retorna probabilidade zero, não sendo capaz de fazer a previsão. Para isso, usa-se uma técnica de alisamento, a mais comum chamada de estimativa de Laplace. Né? Então, aí, dependendo dos dados, do conjunto de dados que é usado no treinamento do algoritmo, ele pode retornar uma probabilidade zero. Né? Aí tem que ser pesquisado aí algumas técnicas para poder para contornar esse problema aí. As estimativas de probabilidade desse algoritmo não são muito confiáveis e mantêm suposições fortes, e as suposições preditoras dependentes é algo praticamente impossível da vida real. Né, nessa questão aqui já foi falado também, inclusive Daniel aí, ele explicou melhor para a gente, né, nenhum modelo aí de classificação, de predição é 100% confiável. Né, o que a gente pode fazer aí para poder minimizar esse problema é a utilização em conjunto de outros classificadores, de outras técnicas aí, e tentar aproximar o máximo possível aí da realidade. A gente tem que ver aí que certas aplicações exigem uma precisão bem ajustada, e outros tipos de utilização aí, somente o naive Bayes aí já seria suficiente para fazer essa classificação. Vai depender do uso. Né? As aplicações aí do naive Bayes, né, como a gente tem aí, ele pode ser usado para fazer previsões em tempo real, classificação de textos, filtragem de spams, análise de sentimentos, sistema de recomendações. Isso tudo está muito atual, né? Hoje, o spam já tem 1000 anos aí que está nos e-mails da gente enchendo o saco. Mas essas previsões em tempo real, análise de sentimento aí, que é a questão das redes sociais, sistema de recomendações aí que muitos sites utilizam cookies para recomendar certo tipo de produto, de oferta, de acordo com suas pesquisas, com sua navegação na rede, né? E temos também aí um exemplo prático, pequeno aí que eu coloquei, mas que o Carlos vai mostrar a implementação na prática aí de um outro exemplo também. Aí nós temos aí, considerando um diagnóstico médico, né, em que o teste pode dar positivo ou negativo, né, e considerando aí o falso positivo e o falso negativo em relação a determinada doença. Tá, deixa eu mostrar aqui rapidinho. Tem esse exemplo e tem o outro exemplo que a gente fez aqui, que é de filtragem de texto, filtragem de e-mail para cair em alguma categoria. Eu aproveitei uma biblioteca gratuita que disponibiliza já diversos e-mails para treinamento. Eu vou compartilhar esse código com vocês para ficar mais fácil. Mas aqui a gente está com principalmente usando automóveis, religião cristã, espaço, né, hardware envolvendo computadores PC, medicina e armas. E aqui ele pega as categorias, essas categorias que eu selecionei. Aqui é um exemplo dos e-mails que ele usa para treinar. E aqui ele faz as coisas do naive Bayes mesmo, para poder treinar o modelo. E
aqui tem uma métrica mostrando se as predições vão ser boas ou não, se vai ter alguma interferência, igual tem interferência entre cristianismo e medicina. Mas, de qualquer jeito, aqui eu defino a categoria e aqui a gente tem um teste. Eu mandando a mensagem send a payload to ISS, né? Ele fala que é sobre espaço. Discutindo Islã com ateísmo, fala que é religião. Determinando o clock de uma CPU, fala que é hardware. Falando que eu tenho um novo rifle de assalto, fala que é armas. Um meteoro bate, né? Um meteoro colide, espaço. Milhas por hora do meu novo carro, fala que é automóveis. E um exemplo que, citando como pode dar interferência, eu coloquei uma frase que eu espero que ela fique bem. E ele acabou levando no lado do cristianismo, né, da religião, mas isso também poderia ser medicina. Então, como já falaram antes, realmente falando que pode ter falhas, né? Bom, é isso. Eu vou mandar o código para vocês, que daí vocês podem brincar e colocar algumas frases aí e testar. Finalizado aí, Daniel. Obrigado. Muito bom. Principalmente o classificador de texto aí, né? Isso aí é muito útil, né? Porque a gente começa a perceber que o que eu preciso ter é base de informação para eu fazer as classificações. A partir do momento que eu faço meu treinamento com aquela base, eu vou ter resposta. Então, o que a gente precisa mesmo para trabalhar com o machine learning, os algoritmos em si, são dados. Se eu não tiver dados, infelizmente, a gente não vai conseguir construir nada, né? Então, é algo que a gente precisa focar. Mas, muito bom. É um exemplo excelente. Depois você passa também o jeito de fazer o download dessas mensagens aí para a gente fazer esse treinamento, Carlos. Ah, sim. Para testar aí. É bem interessante. Ele já entrega muitas e muitas mensagens e e-mails, né? Que não vai ter que rodar tudo de novo. Mas e-mails que já contém muitas mensagens, muitos textos, então ele consegue categorizar bem. Uhum. Legal. Aí o texto está todo em inglês, né? Sim, tem que ser tudo em inglês. As frases estão em inglês. Sim. Legal. Mas já é um exemplo muito bom. Excelente. Vamos para o último grupo. Grupo 2, Heitor, Marcelo, Vitor e Wellington. Salve, garotinhos. Salve, salve, galerinha. Galera do YouTube. Segura meu sub aí. Só não vou abrir meu webcam que vocês vão precisar de uma placa de vídeo muito potente para renderizar isso aqui, mas então. Vamos lá. Heitor está presente, Marcelo está aí no áudio, Vitor, Wellington. Quem que vai apresentar? Eu e o Vitor. Ok, então, let's go. Peraí. Tá tranquilo aí? Tá dando pra enxergar? Agora tá. Tá. Ok, beleza. É bom que a gente tenha um terceiro representante aí dos algoritmos. Pra variar um pouquinho, né? Vamos lá. Boa noite. Nosso grupo vai apresentar, para variar, sobre árvore de decisão. Quem vai conduzir a apresentação sou eu, Marcelo e o Vitor. Ele vai começar falando para vocês. Isso, valeu, Marcelo. Bom, pessoal, como o Marcelo falou, nosso grupo pegou a parte de árvore de decisão, e vale falar que a árvore de decisão é uma técnica do Machine Learning. Como todo mundo sabe, o Machine Learning, na verdade, é um subcampo da inteligência artificial e é baseado em reconhecimento de padrões pela parte dos sistemas. Mais precisamente, isso mesmo. Bom, mas da onde que surgiu isso? Bom, na verdade, esse ramo surgiu a partir da ideia de que os computadores podem aprender sem ser programados explicitamente para aquela tarefa, né, específica. Ou seja, o computador teria uma inteligência, entre aspas, e seriam capazes de desenvolver
um conhecimento a partir do sistema de recompensas, né, através de erros e acertos. Pode passar aí, Marcelo, por favor. Bom, normalmente ele está ligado a ramos da estatística, né, da parte de cálculo, porque sempre é feita utilização de várias fórmulas e previsão, sempre baseada em um conjunto de dados específico. Bom, vale ressaltar o que muita gente confunde, é que o Machine Learning, ele não pode ser confundido com Data Mining. Ele é bem diferente, porque o Data Mining, ele, na verdade, ele foca mais na análise dos dados e tira uma conclusão a partir daqueles dados relacionados a ele. O Machine Learning já seria mais na parte de aprendizado mesmo. Pode passar, Marcelo. Então, dentro do Machine Learning, a gente vai ter os tipos de aprendizado. Inicialmente, tem um aprendizado supervisionado, que é aquele aprendizado focado em uma meta específica. Ou seja, você vai ter a entrada dos dados e você vai ter uma etiquetagem dos resultados. Então, o sistema ele vai ter que atingir aqueles determinados resultados. A gente tem também o aprendizado não supervisionado, que é quando você não tem essa etiquetagem e o sistema acaba ficando um pouquinho mais livre para ele encontrar padrões dentro dessa base de dados. É por isso que é justamente por causa do aprendizado não supervisionado que muita gente confunde com a questão do data mining, né, descobrir padrões e etc. E aqui a gente tem o aprendizado por reforço. No caso, tem aqui na direita, né, aquele joguinho, e o aprendizado por reforço seria exatamente isso. Seria você apenas dar alguns indicativos para o sistema, por exemplo, no caso desse jogo. Se você não soubesse do que se trata e não soubesse do que tem que fazer. Um dos indicativos que eu daria para você seria, por exemplo, que só não pode aparecer game over na tela. Aí quais seriam os primeiros passos que você ia tomar? Você ia tentar movimentar essas barrinhas e desviar dessa bolinha, por exemplo, e você ia tomar todos os pontos, e no final ia aparecer o game over. Então, na próxima vez que você fosse jogar, você já buscaria acertar essa bolinha e devolver ela para o outro lado. E aí você iria acertando e ganhando mais pontos, e no final apareceria que você ganhou, por exemplo. Então, você meio que aprendeu com seus erros, e a aprendizagem por reforço é exatamente isso. Você aprender com seus erros e você ter uma certa recompensação por cada acerto que você faz. E aí você vai treinando, até você ter o melhor resultado possível. Então, você vai treinar a velocidade que você tem que movimentar, a barrinha, por exemplo, o que você tem que fazer para atingir o maior resultado possível, o maior placar, a maior diferença. E a gente tem também no Machine Learning 2 tipos de processamento, o de classificação e o de regressão. O de classificação seria, como o próprio nome já diz, seria mais a divisão em classes, por exemplo. No resultado final do processamento do seu sistema, você vai ter, por exemplo, se o indivíduo está doente ou se ele está saudável, se é rosa ou se é azul, etc. Esse tipo de classificação. Já na regressão, são mais resultados quantitativos, onde você não tem essa divisão exata em classes, ou é um ou é outro, é sim ou é não. Na regressão, isso aí já fica um pouquinho mais aberto. Bom, pessoal, agora eu vou estar mais apresentando a parte de aplicações e o exemplo, né, da árvore de decisão. Uma coisa bacana da árvore de decisão é que ela pode ser aplicada praticamente em tudo. Tudo que você pensar, você pode estar aplicando, desde decisão simples até decisão da parte empresarial mesmo. No caso, você está num controle de estoque, quando você tem que comprar ou não, abaixar ou não o preço de algum do seu produto. Como, por exemplo, pode passar aí, Marcelo, igual eu comentei, né, aqui a gente tem uma árvore, né, com várias situações, e a partir daí, né, vários parâmetros, a partir daí o algoritmo estaria tomando as decisões. Que no caso, se algum item já saiu de linha, então, se já acabou de linha, a empresa não pode vender isso para os clientes, então seria a questão de zerar o estoque, ou então, não saiu de linha, então o item continua com a venda. Pode passar, Marcelo. Bom, igual eu expliquei, na figura está representada a árvore de decisão e é isso mesmo, pode ir. Então, como o Vitor falou, e a gente demonstrou ali na imagem, a árvore de decisão vai ser basicamente
um fluxograma, né? E ela é muito utilizada, principalmente na medicina também, para verificação, né, se a pessoa está com alguma doença baseada nos sintomas que ela está sentindo, etc. E ela me pareceu, pelo menos, ser bastante direta com relação a sugerir uma tomada de decisão. Aí eu vou só trocar a tela aqui. Espera aí. Apresentar uma outra guia. Tá aparecendo certinho? Sim, sim. Tá. Cadê? Calma aí que eu acho que eu fechei ela aqui. Tá, pera aí que eu perdi ela aqui. Aí, achei. Então, o exemplo aqui, ele é bem semelhante ao que Charles demonstrou, né? É a questão de você jogar ou não, praticar ou não um esporte baseado em algumas informações sobre o clima, né? Sobre como está o tempo, como está a temperatura, a umidade e o vento. Aí aqui, para não ficar tão complexo o exemplo, teria como a gente até fazer com as palavras, né, com os termos ensolarado, nublado, chuvoso, etc. Só que aí ia ficar um código bem extenso, bem complexo, e a gente não conseguiria demonstrar com tanta clareza, com tanta facilidade para vocês. Então aqui a gente resolveu quantificar, né, tornar em 1, 2 e 3, em números mesmo, a questão dos atributos, e jogar aqui dentro da lista. Aí dentro dessa lista, cada um desses index aqui, que são outras listas também, elas vão possuir as características. Por exemplo, na primeira característica, eu tenho que o tempo está ensolarado, a temperatura está quente, a umidade está alta e o vento está fraco. Aí aqui nós temos outras listas com resultado correspondente a essas listas. Então, aqui no caso, o 0 seria não recomendado praticar o esporte, né? E o 1 seria recomendado praticar o esporte baseado nessas características. E aqui acontece o treinamento, né? Para encontrar os padrões ali estabelecidos. E aqui é a predição, onde a gente coloca as características e aí o modelo vai dizer, baseado nessas listas, se é sugerível praticar o esporte ou não. Aí, por exemplo, só para demonstrar aqui, se eu inserir os mesmos atributos desse primeiro index, ele vai sugerir... Calma aí que está carregando. Ele vai sugerir exatamente que não se deve jogar. E aqui, se eu inserir valores aleatórios, por exemplo, ele vai sugerir outra coisa baseada nesse modelo. Aí eu vou trocar de tela aqui rapidinho de novo. Bom, pessoal, só para concluir a apresentação mesmo, com a apresentação a gente viu que a árvore de decisão ela é muito eficiente, né? Ela, principalmente se você está precisando de decisão alternativa, ou seja, sim ou não, compra ou não compra, né? É sempre binário, né? Ou é ou não é. Desde que você tenha um cenário definido e as suas probabilidades. E no caso do nosso exemplo prático, a gente viu que o tomador da decisão ele ia optar pela execução da tarefa com base no resultado, a fim de se arriscar o menos possível. Para isso, ele tinha a base dos valores obtidos na análise dos dados, ou seja, ele não iria jogar se o tempo estivesse chuvoso, ventando muito, ou se tivesse muito sol, umidade baixa, etc. e tal. E, bom, o nosso trabalho é isso aí. Alguém tem alguma dúvida? Legal, muito bom. O pessoal não quis perguntar para ninguém, né? Tem que perguntar, gente, tem que questionar. Embora as aplicações, as explicações foram muito boas, sim, mas mesmo assim tem que ter dúvida. Esse método, ele é muito legal porque ele é simples de você entender e tem vários tipos de aplicação. Como o Vitor comentou aí, ele é binário, a classificação binária. Ele precisa ter o quê? Sim
ou não. Ele tem simplesmente duas respostas e passa para uma outra camada que pode definir também sim ou não, e por aí vai. Ele pode ter vários níveis de decisão e isso pode ser utilizado para, como eu falei, em várias aplicações. Se você for pensar dentro de uma empresa, a gente precisa criar processos. Né? O que é um processo? É um roteiro definido para fazer determinadas coisas. Então, às vezes, quando você contrata um gestor, né, um gerente, ele vai fazer aquilo que está dentro de uma árvore de decisão também. Só que essa árvore de decisão, a maioria das vezes, está dentro da própria cabeça dele. Ele não pode seguir algo que seja tão diferente daquilo que está dentro da árvore de decisão, porque ele sabe que a responsabilidade dele vai chegar até determinado ponto, a menos que ele já tenha mais autonomia de poder fazer qualquer tipo de decisão e mudar, às vezes, até uma perspectiva daquilo que já está sendo seguido há muito tempo. Mas, normalmente, o que a gente faz é o quê? É seguir os padrões que a gente já está acostumado. E isso já acontece de forma até automática pelo próprio cérebro nosso. Né? Então, quando a gente toma uma decisão, normalmente a decisão que a gente toma é de acordo com aquilo que a gente já vivenciou. Então, aqueles padrões que a gente foi recebendo e foi gravando é aquilo que a gente segue. Então, a gente segue de forma automática. E esse algoritmo ele faz algo semelhante. Ele recebe uma determinada questão que ele vai predizer de acordo com aquelas variáveis que foram colocadas e vai saber ali, de acordo com aquela árvore, aonde que ele vai chegar. Pode ser inconclusivo em algumas vezes? Pode. Mas ele vai ter uma probabilidade maior de ser de um determinado lado. Né? Então, também é aquela coisa, não existe 100%. A árvore, às vezes, dependendo do número de variáveis que você tem, não vai fechar. Mas, se você organizar direitinho, mapear as questões que podem aparecer, o resultado é bem eficiente. Né? Então, é um algoritmo realmente muito legal. Simples e muito bom. Mais alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Pro todo, assim? No meu caso, não. Foi tanta apresentação de Navy Base que eu não tenho nenhuma dúvida, professor. Deixa eu trocar minha câmera aqui. Tá no cronômetro até agora. Mas, beleza. Então, só parabenizar vocês, todos que estão aqui presentes até agora. A gente está finalizando mais essa disciplina agora de Tópico Sistema de Informação. Conteúdo eu acho muito importante, né? Eu espero que vocês tenham tido essa mesma visão também. Eu tenho certeza, eu não estou falando, eu acho não, eu tenho certeza que esse é o futuro da informática. A gente não tem como seguir uma evolução dentro da nossa área sem estudar ciência de dados. Isso aí é certo, né? Então, é uma oportunidade que vocês estão recebendo de poder ter essa introdução. Né? Eu sei que às vezes o conteúdo ainda foi superficial pelo tempo que a gente teve para trabalhar, foi o que eu pude entregar para vocês nesse momento. Né? Então, tentei dar o máximo possível dentro das condições atuais que a gente está vivendo. Então, né, eu espero que vocês possam ter aproveitado. E aproveitar também, a gente já está no final do ano, né, dia 14, na semana que vem já é o Natal, aí depois já vem o Réveillon, né, e desejar um ano novo muito melhor para todos, né, que nós tenhamos um ano realmente totalmente diferente, com mais liberdade para todos, né, de poder sair de casa tranquilo, sem precisar ficar preocupado com máscara, com álcool em gel, essas coisas todas. Embora eu acredito também que a gente vai ter que saber conviver com isso aí durante um tempo. Né? Mesmo tendo esse negócio de vacina aí, a gente vai ter que saber viver com
com esse vírus aí durante algum tempo, e depois as coisas vão voltar ao normal, mas não vai ser também no ano que vem, assim, de uma hora para outra também não. Mas que seja melhor. Eu queria que as pessoas adotassem essa prática com outras coisas além do Covid. Seria muito melhor mesmo. Você fala prática de outra coisa, como assim? Essa prática de ficar morrendo dentro de casa? De se isolar, não sair, não dançar. Não, de usar máscara, lavar as mãos e tal. Tem gente que fica gripado, aí... Não, tem gente que fica gripado e depois gripa todo mundo e tá perto. É verdade, pelo menos metade da feira das pessoas vai ficar tampada, inclusive a minha. Isso aí vai ser uma nova cultura, né? Acaba que vai Eu estabelecer espero, né? uma cultura bem diferente. Logicamente, eu espero que as pessoas tenham mais consciência, que tenham mais condição de se cuidar também, de preocupar não somente consigo, mas com o outro, né? Porque é a questão de respeito, e né, desejar, que eu falo, é um ano novo muito melhor mesmo para todos. Vocês tenham aí um futuro brilhante, né? Tem a turma do oitavo período já saindo agora. Não sei como é que vai ser formatura, como é que a gente vai fazer isso, mas eu espero que tenha pelo menos um evento básico para a gente poder estar junto aí, né? Chama pro churrasco que tá tudo certo. Churrasco na casa de Daniel Maia, hein? Corujão, jogando CS. CS Não, é legal. não. Mas é isso aí, gente. Então, brigadão. Parabéns aí por terminar com sucesso a disciplina. Amanhã eu vou mandar um formuláriozinho de avaliação. Esse formulário vai ser bem menor do que eu mandei no final do módulo passado. Quem esteve comigo, igual Samuel, em outra disciplina, eu mandei algumas questões referentes ao campus também. Eu vou mandar só da disciplina específica, né? Fica melhor, porque quando eu recebo feedback, eu tento fazer alguma adaptação para poder melhorar. Então, essa questão da gente buscar essa melhoria faz parte, né? Então, isso aí para mim é muito importante. Eu espero que vocês respondam. Não é obrigação, né? Vocês não têm obrigação de responder, mas eu peço que vocês respondam sim. Não tem identificação, não tem nada. Beleza? Eu só gostaria também de falar, porque assim, eu sou um dos que mais fala que não aprende nada, mas eu gostei muito dessa disciplina por causa que eu descobri essa ferramenta da Google que é boa pra caramba. Já valeu, nossa, né? é muito bacana. Legal. E olha que eu odeio Python. E essa aqui eu gostei. Essa aqui foi bacana, é bem boa. Foi legal mesmo, porque fica bem prático de usar o Python. Não, e fica bom. Pra você aprender. Não deu pra mim, meu tempo tava muito curto, não deu pra me mostrar direito, mas eu comentei tudo bonitinho, fica bom pra comentar e pra apresentar o código de alguma coisa, né? Ele é bem bacana, uma ferramenta muito boa. Você não precisa de nada, cara. Eu gosto de ter essa ferramenta desse jeito. É verdade, é uma coisa aí que é verdade que o Arthur falou, é que já tá tudo pronto lá. Você vai lá e importa, já tá tudo lá, você não precisa de instalar nada, né? E já roda e já funciona. Aquelas bibliotecas, dependência, tudo. Só que eu tive que atualizar uma lá para usar. Realmente, o Daniel acertou nessa aí. Isso aí, Daniel. Parabéns. Valeu, cara. Muito bem, Daniel. A disciplina em si foi muito boa. Foi mesmo, apesar do tempo curto e tal, e eu acho que essa questão de estar atrás de uma tela acaba com o principal da sala de aula. Que é o bacana, eu nem gostava das aulas de Daniel. Opa, tô desmutado. Aula, Carlos. Olha que é? Qual aula você gostava, Carlos? Eu gostava da aula de Daniel Bulhões. Não tinha educação física, viu, Carlos? Eu gostava da aula de Daniel Bulhões. Tocou fogo, pô. Porque eu ficava programando sem ninguém me encher o saco. Não, beleza. Então, boa noite para vocês. Grande abraço aí. Valeu. Saúde aí para todo mundo. Parabéns aos novos papais e aos que não foram pais. Eu desejo muitos filhos na vida de vocês em 2021. Não, só o meu tá bom. Só um só já tá bom. Não é muito. Meu Deus do céu. Ninguém disse que seria fácil, mas ninguém disse que seria tão difícil. Acordar 3 vezes na noite, meu Deus do céu. Você que tá começando. Eu também não ter um. O Charles tem 3 filhos. Olha lá, pega o Arthur lá, Carlos. Cadê o Arthur? Cadê meu filho? Vem cá, filho. Só tá começando. Nossa, o Charles vai precisar de 5 webcam pra mostrar as dele. Olha, meu filhinho. Olha que coisa mais linda. Ah, que bonitinho. Cara. Eita. Olha. Ó, Carlos, para com você não.
Ainda bem que parece você, cara. Nem tem Não, bigode ainda bem que ainda, parece cara. parece minha esposa, ainda bem, viu? Coitadinho. Puxa só a inteligência do pai. E é bom puxar mesmo, por causa que com 18 meses eu quero que ele já esteja trabalhando para pagar esse leite que custa uma fortuna. Ai. Mas é isso aí, gente. Valeu. Valeu, foi um prazer, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.